Bom, boa noite para todos vocês e todas vocês. Nós estamos começando então o nosso encontro, né, da clínica contemporânea na psicanálise. E hoje nós vamos discutir sobre o tempo da psicanálise, né, a direção do tratamento. A gente vai falar sobre o tempo da psicanálise, que é um tema bastante interessante dentro do discurso psicanalítico. Vem cá, Melzinho. Fica aqui, Felipe. A partir de agora, nós estamos gravando nossa aula, tá? Primeiro, nós vamos começar essa investigação do tempo, feita pelo próprio Freud, né? Ele que começa essa investigação, né? Articulando o tempo dentro do tratamento psicanalítico. Então, a primeira referência de Freud, a própria expressão a posteriori, né? Que é um termo que o Freud vai trabalhar, vai surgir ainda no texto de 1895, que é o Projeto para uma Psicologia Científica. É aí que o Freud tenta explicar os processos psicológicos normais e relata que existe o pensamento cognitivo, o pensamento prático, o reprodutivo e o rememorativo. E a expressão posteriori vai ser utilizada para ressaltar que a reprodutibilidade dos processos de pensamento ultrapassa as indicações de qualidade. Então, os pensamentos podem tornar-se conscientes a posteriori, ainda que o resultado de uma passagem de pensamento, né, deixe rastros com mais frequência do que as suas etapas intermediárias. Então, a própria passagem do pensamento, mesmo que sem nenhuma indicação de qualidade, o Freud vai implicar aí que ela deixa vestígios, né? Que esse pensamento deixa, essa qualidade de pensamento deixa vestígios. Então, Freud se pergunta por que o recalque incide preferencialmente sobre a sexualidade. Isso demonstra que o recalque supõe dois acontecimentos separados numa série temporal. O primeiro acontecimento é constituído, né, por uma vivência sexual, uma sedução por um adulto, mas que na infância não tinha nenhum significado sexual para o sujeito. E o segundo acontecimento apresenta semelhanças superficiais com o primeiro, entretanto, dessa vez a emoção sexual é possível, visto ter advindo a puberdade aí no intervalo entre os dois acontecimentos. Então, a emoção que o sujeito ligará conscientemente a esse segundo acontecimento é provocada pela recordação do primeiro. É por isso que o Freud vai falar, né, depois dos 3 ensaios da teoria da sexualidade, que toda vivência, na verdade, é uma rememoração. Né? Ele diz assim que todo encontro é um reencontro. O eu não pode utilizar as modalidades de defesa, como evitação por meio da atenção, por exemplo, contra esse afeto sexual desagradável. Né? Não se trata de uma percepção que libera desprazer, é um traço que ele vai chamar de minésico que se trata. É só a segunda cena que confere à primeira o seu valor patogênico, ou seja, a posteriori. Isso vai ser um tema que vai ser debatido, por exemplo, o Ferenczi, né? Quando o Ferenczi vai trazer essa fala do Freud, naquele discurso dele sobre a linguagem da criança e a linguagem do adulto. Né? Quando o Ferenczi vai fazer essa distinção da linguagem dos afetos para a linguagem genitalizada do adulto. Então, os pacientes histéricos estariam sujeitos a uma compulsão exercida por ideias intensas, né? A emergência dessas ideias acabaria acarretando consequências que não poderiam ser compreendidas nem suprimidas, como uma descarga de afeto, inervações motoras e impedimento. Então, a experiência de Freud acaba demonstrando que para cada compulsão haveria um recalque correspondente e para cada irrupção excessiva na consciência existiria uma amnésica correspondente. Então, o recalque amnésica seria, portanto, defesa do sujeito de modo a não se implicar em seu gozo. O processo patológico é descrito como um processo de deslocamento, isso é, um processo primário, né? O que seria típico do recalcamento na histeria seria o fato de que só seriam recalcadas as lembranças que se tornassem traumas por ação retardada. Nenhuma experiência sexual produziria efeito antes da puberdade. O histérico se tornaria prematuramente excitável em sua sexualidade devido à masturbação. Então, a lembrança da vivência sexual acaba despertando aí o afeto que não foi experienciado quando da ocorrência do trauma. Então, após a puberdade, é possível uma remodelação diferente do que foi lembrado. A adolescência desperta o traço psíquico da primeira experiência. A segunda experiência, assim, aparece como sendo a primeira, né? Ou seja, aquilo que o Freud vai deixar bem claro, né? Todo reencontro advém de um primeiro encontro.
ou todo encontro é um reencontro. A lembrança atua como atualidade, trata-se do efeito real do inconsciente. Poderia, então, desprender um desprazer novo que surpreenderia o sujeito. O histérico mente que foi seduzido, vítima do gozo do outro para desculpá-lo de seu gozo masturbatório, porque é o sexual que está aqui em questão. Portanto, para Freud, a causalidade do trauma se faz em dois tempos, onde o antigo, ou seja, o traço mnésico, e o novo, o trauma, são contrapostos, o que impossibilita pensar na ideia de uma causalidade linear que trataria do efeito do antigo sobre o novo. O sintoma teria em sua constituição a vertente simbólica, conforme a gente já falou aqui, né, a vertente real, na qual o desprazer que o sujeito sente como atual nada mais é do que o reflexo do passado. Então, esse ressentimento, né, esse desprazer que o sujeito sente frente a alguma coisa na atualidade, na verdade, tem a ver com alguma coisa no passado, naquilo que o Freud chama todo encontro, um reencontro. Né? Vocês conseguem compreender essa questão? Todo encontro, um reencontro. Todo desprazer na atualidade é um reencontro no passado. Né? Freud até chega a questionar que a questão não é saber por que o sujeito, vamos dizer assim, por que o sujeito teve determinado trauma, né? Surtou, teve aqui um insight, né? Teve um surto. Mas por que agora? Porque isso já está no registro dele. Então, por que agora? Por que o sujeito teve esse, né, vamos dizer assim, por que o sujeito teve esse trauma, teve esse processo depressivo agora aos 30 anos? E aí, quando a gente vai trabalhar na análise, você vai ver que tem alguma coisa que já está reprimida lá atrás. E que alguma coisa na atualidade voltou para aquele ato lá. Então, isso não é uma coisa linear. Não é uma coisa que você rastreia linearmente. Isso é um ato no presente que coloca o sujeito dentro de um ato do passado, simultaneamente. Então, o Freud está dizendo que esse tempo aqui não é um tempo linear. É comum a gente observar no relato, por exemplo, de pessoas que sofrem abuso, que o sujeito narra o relato sofrendo. É como se ele estivesse vivenciando o abuso novamente, o ato traumático novamente. É difícil o sujeito relatar o trauma, porque o sujeito é o sujeito da linguagem. Então, quando o sujeito traz o relato, ele não está trazendo um relato distante do ato, ele está, de fato, vivenciando o trauma a partir do discurso. O que a psicanálise faz não é desobstruir o trauma. A psicanálise não apaga o trauma, não deleta o trauma. Na verdade, a análise ajuda o sujeito na construção de um outro discurso. Sabe? Um discurso que agora não tem a correlação com a dor, com o sofrimento. É comum as pessoas falarem assim, eu fui para a psicanálise, eu fui fazer análise e mudei. Bom, psicanálise não muda ninguém, eu sempre digo isso, né? O que o sujeito já foi. Né? O que o sujeito já foi. Você não muda aquilo que o sujeito é. O que o sujeito já foi. O que a psicanálise produz são novos discursos. Novos discursos. Então, o sujeito histérico continua histérico. Ele não deixa de ser histérico porque ele está em atendimento. Só que ele produz agora novos discursos. Ele produz agora, né? Uma outra coisa também que é muito utilizada na psicologia, quando diz assim, torne a melhor versão de si mesmo. Né? É como se houvesse outras versões que não fossem boas. É como se nós pudéssemos categorizar as nossas versões. E, na verdade, a psicanálise não categoriza as nossas versões. A gente entra em equilíbrio com as nossas versões. A gente não diz que essa é ruim e aquela é melhor. Porque em psicanálise nós não descartamos a nossa historicidade. Nós não descartamos o nosso passado. O sujeito é tudo isso. É o que Freud mais tarde vai dizer. Né? Nós somos as coisas que deram certo e as coisas que deram errado. Nós somos as coisas que escolhemos e as coisas que deixamos de escolher. Nós somos tudo isso. O sujeito é a construção das coisas boas e das coisas ruins. E coisas que pensávamos que eram boas e que no decurso a gente foi percebendo que essas coisas não eram tão boas assim. E coisas que a gente pensava que era ruim e que no decurso a gente vai percebendo que aquilo foi extremamente imprescindível para a nossa vida, que sem aquilo talvez nós não teríamos tomado a decisão que tomamos e que mudou todo o curso da coisa. Então, veja bem que a psicanálise ela não nomeia esses lugares vivenciados como lugares bons ou lugares ruins, exatamente porque o próprio tempo
vai mudando esses lugares. Eu não sei se eu estou conseguindo fazer vocês compreenderem isso, mas o próprio tempo vai mudando esses lugares, né? O que eu achei que era muito bom aos 20 anos, aos 45 eu tenho outro olhar sobre isso. Aos 60, eu vou ter um outro olhar sobre isso, porque também vem a experiência, não só a experiência adquirida da vivência, mas também a experiência adquirida do tempo de análise, da pesquisa, do estudo, né? Até porque idade não é significado de sabedoria, né? A gente tem gente idosa fazendo merda, fazendo muita merda. Entende? Isso não quer dizer porque o cara tem 60 anos, tem 70 anos, ele é um sábio. Tem 70 anos boçais. Tem gente de 70 anos extremamente boçal, não tem nada de sabedoria nele. Mas o sujeito que está dentro de um processo de análise, que está dentro de um processo de pesquisa, que está dentro de um processo de estudo, ele está dentro de um processo em que implica desconstruir mais coisas do que construir. O processo de estudo, né, o processo de aprendizagem, vai dizer, por exemplo, o Boaventura de Souza Santos, no livro dele, O Fim do Império Cognitivo, ele diz exatamente por isso que é o fim do Império Cognitivo, porque ele implica que o processo de aprender é um processo de desaprender. Desaprendemos mitos, conceitos, a análise implica nos nossos mitos familiares, a repetição dos mitos familiares, sabe? Aquela coisa que minha mãe não deu certo no amor, eu também não dei certo no amor, porque minha avó também não deu certo no amor, então nenhuma mulher nessa família vai dar certo no amor. Isso é um mito familiar construído. E a análise se implica nesse mito familiar. Meu pai era pastor, meu avô era pastor, meu tio é pastor, então tem que ser pastor. Fulano era católico, outro era católico, tal, também tem que ser. Então a psicanálise também implica nessas rupturas desses mitos familiares, né? Onde o sujeito pode causar uma ruptura com todo esse mitema familiar. E tem o mito próprio também. A psicanálise também implica nos seus mitos próprios, né? Eu venho falando bastante disso até nas minhas lives, né? Quando na análise eu fui me percebendo racista, homofóbico, né? Porque a psicanálise vai implicar o quê? No lugar de conforto. E eu me sentia confortável frente a pessoas racistas e homofóbicas. Então, se eu ficava confortável diante de um movimento racista, é porque no fundo eu também era racista. Então, quando a psicanálise começa a implicar também nesse meu lugar de conforto, hoje eu já não me sinto confortável frente a essas pessoas. Daí implicou o quê? A análise implicou no comportamento que teve como resultado mudanças de amizade. No momento em que eu comecei a incidir sobre essa coisa que não me trazia conforto, alguns amigos que se sentiam confortáveis foram automaticamente, naturalmente se distanciando. Se distanciando. E aí você vê o quê? Você vê uma mudança até no quadro de amizade. Amigos que frequentavam minha casa, que participavam das reuniões familiares comigo, e que hoje não participam mais, porque eu comecei a me posicionar diante daquilo que antigamente eu ficava confortavelmente. Então a psicanálise se implica nesse lugar de conforto também, entende? Quando você diz está tudo bem, a psicanálise se implica nessa fala do está tudo bem. Está tudo bem? Está tudo bem. E você vai ao psicanalista dizendo que está tudo bem, você vai ao psicólogo dizendo que está tudo bem, e você vai ao médico dizendo que está tudo bem. E é uma frase que a gente vai usando meio que para a gente se convencer cognitivamente que se eu disser todo dia diante do espelho que eu vou ser vitorioso, alguma coisa vai acontecer diante do universo. Então veja que isso tudo é um mito. Isso tudo é um mito. Tem um meme que circula na internet que eu gosto muito, que é uma galinha olhando para o espelho e dizendo assim, você é uma máquina de vencer. Eu gosto muito desse meme, sabe? Um frango olhando para o espelho e dizendo, você é uma máquina de vencer. Porque isso reflete exatamente aquilo que está na sociedade. Pessoas que fazem... Alô? Acho que é a Valéria que está com o microfone aberto. Pessoas que trazem o discurso, pessoas que trazem no seu discurso, né, o discurso totalmente desassociado com o ato, com a vivência. No discurso, ela é vencedora, ela é isso, ela é potente, ela é, né, eu posso todas as coisas no que me fortalece, naquilo e tal. O sujeito traz todo o discurso. Na prática, ele só tem fracasso, tá no casamento que odeia, tá na profissão que odeia, trabalha com o que odeia, mora na casa que odeia, né, tem um carro que odeia, quer dizer, e o
cara está repetindo que está tudo bem. Sabe? Então, Juro. a psicanálise vem questionar esse lugar também. Esse lugar de que está tudo bem e que não está. Acho que também não entra aí também aquela facilidade do pensamento mágico a qual as pessoas se apegam e está tudo virado. O pensamento mágico é o mito. É o mito. O sujeito acha que se ele repetir isso, vai construir alguma coisa no universo. Não é isso que diz? O universo conspira a seu favor. Ou seja, lembra que a gente falou aqui? É a religião e a ciência produzindo lugares de potencialidade, de conforto e de lugares de produção de sentido. A ciência e a religião. Por isso que Freud falou que a psicanálise fica no meio. Como é que Freud fala com Oscar Pfister? A psicanálise fica no meio, entre a religião e a ciência. Porque a ciência produz um discurso de verdade e a religião produz também um discurso de verdade, um saber. Ambos produzindo um saber. Ambos produzindo um lugar de sentido. A psicanálise vem para o meio, né? Como a gente pode dizer na poesia, a terceira margem do rio, né? A terceira via, ou no meio. O que é no meio? A psicanálise enquanto... Oh, meu Deus! A psicanálise enquanto um lugar, né? Barrando. É isso, a psicanálise barrando a ciência e a religião. Então, no meio mesmo, como um barramento. Né? Como aquilo que o Lacan vai dizer, como um apontamento ao real, à ilusão, né? à fantasia, a esses lugares. Né? O simbólico, que é a palavra, o imaginário, que é onde está a fantasia, onde está a ilusão, e o real, que é a angústia. O real, que é o lugar onde está a angústia. A angústia de quê? A palavra angústia em Freud, né, é algo que está ligado a um processo de melancolia. A angústia em Freud, o ang, né, está ligado a um processo melancólico. Está ligado a um processo de quê? A um processo que o Lacan vai chamar de real. Ninguém suporta ficar na angústia. Ninguém suporta ficar nesse lugar de angústia o tempo todo. Ninguém suporta ficar no lugar do real. O que é o real? O real é o simbólico do impossível, do que não tem controle, do que não se governa. Mas alguma coisa do real escapa, mas ninguém consegue ficar o tempo todo no real, na angústia. Daí o simbólico, as palavras, e daí a fantasia, que é o quê? O imaginário, que é o campo quê? Da ilusão. Então é preciso que haja um pouco de ilusão. A ilusão vai criar o quê? A ilusão vai criar a arte, a religião, a ciência, está tudo no campo da ilusão. Né? Não é à toa que o Freud coloca a ciência, a religião, né? A ciência, a religião e a política no campo do quê? Freud vai colocar os três no campo da ilusão. Entende? Os três no campo da ilusão. A ciência, a política e a religião. Freud diz que os três estão no campo da ilusão, ou seja, no campo do imaginário. Daquilo que está produzindo fantasias, daquilo que está produzindo ilusões. Algumas dessas ilusões são necessárias. O problema é que tem sujeitos que vivem totalmente dentro dessas ilusões. Outros imergidos também pelo campo do simbólico, pelo campo da palavra. Né? Só que há alguma coisa anterior à palavra, que é o que o Lacan vai chamar de la língua. É aquele período antes da palavra. E o real está lá, nesse período antes da palavra, onde a gente ainda não consegue simbolizar. Então, tem coisas... A angústia é uma dessas coisas que a gente não consegue simbolizar. O amor é uma das coisas que a gente não consegue simbolizar. Olha o quanto de poetas que já falaram sobre o amor e ninguém esgotou o assunto. Quem consegue simbolizar o amor? Quem consegue simbolizar a morte? Quem consegue simbolizar a angústia? Entende? Então tem coisas que é do campo do real porque a gente não consegue simbolizar. Nem tudo consegue ser transformado em palavras. Nem tudo. Há uma música evangélica muito antiga que diz assim: há momento em que as palavras não resolvem. Aí ela fala de um gesto, né? Ela fala, mas o gesto
de Jesus ali na cruz. Então, os momentos que as palavras não resolvem, você olha para um gesto. Ou seja, você vai para uma ilusão. Há o sujeito transitando do simbólico, real e imaginário. O sujeito está o tempo todo transitando nisso. Isso é o inconsciente lacaniano. Né? Essas três coisas estão presentes. Não é só isso, não é só aquilo. E não é só aquilo outro. É as três coisas presentes. O real está presente, isso vai tocar na gente. A gente começou falando de morte, a gente começou falando de doença, a gente começou falando de sofrimento. Isso é o real. Isso é o que a gente não consegue simbolizar. Mas aí a gente tenta simbolizar isso através do quê? A gente vai para o trabalho, a gente vai para a produção, né? A gente falou que eu vou trabalhar, eu vou resistir, eu vou isso, ou seja, a gente vai para o simbólico e aquilo que a gente não consegue simbolizar, ou seja, aquilo que a gente não consegue transformar em palavras, a gente joga para a ilusão, a gente joga para o imaginário, para a fantasia, sabe? A gente vai nesses campos o tempo todo. Então, na fantasia, há um lugar de importância, né? Quando você fala, eu ainda não trabalhei, eu ainda não terminei isso, né? Eu ainda tenho importância, eu ainda tenho essa coisa para trabalhar, eu ainda tenho esse projeto, eu ainda não tive um filho, eu ainda não me casei, eu ainda não escrevi um livro, eu ainda não plantei uma árvore. Ou seja, são lugares, né, de ilusões que a gente vai criando para lutar contra o quê? Para lutar contra o real, contra a angústia do real. Vocês entendem essa questão toda? São esses lugares que a gente vai tentando elaborar. Então, a gente viu que para Freud a causalidade do trauma se faz em dois tempos, né? O antigo e o novo contrapostos. E aí a gente não pode falar de uma causalidade linear que trataria do efeito do antigo sobre o novo, mas duas coisas que estão o quê? Contrapostas. Existe o rascunho K, que é onde Freud se encontra empenhado no estudo da etiologia das neuroses, e aí ele promove a distinção, né, entre histeria, neurose obsessiva e paranoia. As neuroses, né, paranoia lembrando que é psicose, tá? As neuroses seriam aberrações patológicas de estado psíquico normais. No caso da histeria, seria o conflito, a autocensura na neurose obsessiva e a mortificação na paranoia. Então, as neuroses acarretariam prejuízo para o eu do sujeito e ocorreria ao sujeito as mesmas causas precipitantes seus protótipos afetivos. De novo, a gente vai voltar ao quê? A questão da vertente simbólica, né? A causa preencha duas precondições, a mais que seja da natureza sexual, o que ocorre durante o período anterior à maturidade sexual. A hereditariedade seria a precondição a mais para a neurose, na medida em que ela facilitaria o aumento patológico do afeto do sujeito. No entanto, Freud não acreditava que a hereditariedade determinasse a escolha da neurose. É interessante esse discurso da hereditariedade, né? Porque você vai ter isso depois em Lacan, quando ele fala Lacan vai trazer nisso as... Ai, gente, qual é o nome, Joana, que eu sempre uso? Tu lembra, Joana? É pai, é mãe, filha e vó. Não é a palavra hereditariedade. Lacan usa outra palavra. Geração? É isso, transgeracionalidade. Obrigado. O que Freud vai chamar de hereditariedade, Lacan vai chamar de transexualidade, transgeracionalidade. Porque a hereditariedade está presa à questão da biologia. Né? Aquilo que é passado de forma hereditária para o outro. O Lacan tira... Ai, gente, já estou com a perna dormente. Como consegue dar aula assim, ó? Uma criança deitada no teu colo. Fica assim, a criancinha deitada no colo. Meu Deus. Enquanto que a hereditariedade ainda invoca um lugar biológico, né, de algo que é passado de forma hereditária, ou seja, biológica, né? O Freud ainda está nesse período. Lacan tira isso. Lacan vai falar de transgeracionalidade quando Lacan fala do mito familiar. O que se passa não é alguma coisa do gene. O que se passa é o mito. O mito familiar. Então, a análise também é para você questionar o mito familiar. Para você romper esse lugar de mito familiar. E é interessante que o próprio Freud vai depois romper com isso, né? Quando o Freud fala, por exemplo, tem um artigo do Freud que é muito bacana, eu estou querendo trazer um seminário sobre isso, que é o Freud falando sobre... Sossega, filhinho, ele quer me morder ainda se eu mexer com ele.
O Freud fala sobre o fracasso do sucesso. É um artigo do Freud, O Fracasso do Sucesso. Quem já leu esse artigo dele? Sobre o fracasso do sucesso. Nesse artigo, o Freud fala, por exemplo, do sujeito que está, da Sheila, né? Vou pegar a Sheila como exemplo. A Sheila que está lutando por uma vaga na empresa dela, né? E ela está ali naquela empresa há 10 anos, lutando por essa vaga nessa empresa, e é uma vaga que vai dar para ela mais tempo em casa, que vai dar para ela um salário melhor, que vai dar para ela uma posição social maior. Então, assim, é tudo que ela... É o auge da vida dela, é o sonho da vida dela. E aí, 10 anos depois, lutando, ela consegue essa vaga na empresa. E na semana que ela consegue essa vaga na empresa, e a empresa, né, o chefe elogia a Sheila e fala, olha, a Sheila é uma funcionária exemplar, ética, é o tipo de funcionária que a empresa quer. E a empresa veio estudando e viu que ela é a melhor pessoa indicada para essa vaga. Naquela semana, a Sheila comete todos os erros que não cometeu durante os 10 anos. E ao final da semana é demitida da empresa. E o Freud fala isso. O que fez uma pessoa ser, durante 10 anos, a figura exemplar, e no dia que toca no sonho, que conquista o sonho, cara, em uma semana ela se torna a pior funcionária da empresa. A ponto da empresa não ter outra decisão que não seja, vamos demitir essa mulher, que essa mulher tá doida, tá louca. É tudo que a empresa não quer, a Sheila. Entende? E o Freud diz assim, o que faz o sucesso se tornar um fracasso? Porque o Freud traz isso, inclusive, na clínica dele, relata de pacientes que aconteceram isso. Por isso que o título do seminário dele é o fracasso do sucesso. Porque o sujeito toca no sucesso, no sonho almejado, né? A gente tem história de gente que namorou 10 anos e finalmente casou, e com 3 semanas, com 2 meses, estava separando. Eu mesmo tive uma experiência muito próxima de uma pessoa na minha igreja, quando eu era adolescente, que foi exatamente isso, 10 anos de namoro. 10 anos de namoro, aquele namoro evangélico, né? Aquele namoro modelo, que a igreja toda, o pastor, todo mundo dizia, que jovem modelo, casal modelo. E, cara, o casamento não durou 2 anos e acabou em litígio mesmo. Acabou com o cara sendo denunciado na polícia. Acabou, sim, de forma trágica. E eu poderia dar vários exemplos aqui para vocês do sucesso do fracasso. O fracasso do sucesso. Na relação pessoal, no emprego, em várias coisas. E o Freud aponta que o principal motivo do fracasso do sucesso tem a ver com a questão do complexo de Édipo ainda não trabalhado no sujeito. As suas relações edípicas. O cara está preso das relações edípicas. Olha que coisa interessante. E aí a paciente que Freud está utilizando como modelo é uma mulher que, ao chegar no auge que ela chegou na sua profissão, ela não podia ultrapassar o próprio pai. Era o pai o modelo limite dela. E quantos filhos não se sentem nessa obrigação? Eu mesmo tenho um paciente que, nesse processo, um paciente que consegue chegar a um auge financeiro muito alto, muito bom, na família dele, né? E que ele começa a acarretar um monte de problema. Porque se vê obrigado a estar dando parte do que ele ganha para os pais, sabe? Trazendo o pai, né, os pais, para uma qualidade melhor de vida e criando uma condição que para ele mesmo se torne sustentável. Porque ele também se casa, ele também vai ter a família dele, agora ele está se vendo sustentando 2 lugares, e lugares que começam a competir entre si. E aí ele chega para a mãe e fala, não posso mais estar nesse lugar. E a mãe vira para ele e diz, mas você me deve isso, porque eu coloquei você no mundo, você é meu filho, você me deve isso. Ou seja, olha a dívida impagável aí do Homem dos Ratos, sabe? A culpa, a dívida impagável, né? Porque como é que eu vou pagar o fato da minha mãe ter trazido ao mundo? Como é que se paga essa dívida? Sabe? O Freud fala isso. Tá ligado ao Édipo. E é normal a gente ver quando os filhos, né? É muito comum no futebol a gente ver o filho, jogador de futebol, aí já comprou a melhor casa para a mãe, comprou isso, já trouxe aquilo, e a sociedade fala, nossa, que filho carinhoso. E Freud diz, não é amor, é culpa, é dívida. Sabe? Não é amor, é culpa, é dívida. E não adianta você... Aqui no Rio, por exemplo, nós temos um bairro caríssimo, que é a Barra, né? E aí esse rapaz ele vai morar na Barra e tira a mãe do subúrbio
e coloca a mãe no bairro melhor. Mas não é a Barra. E a mãe, depois, num discurso, diz isso para ele. Ele fala, poxa, mãe, eu tirei você do bairro X e coloquei você na melhor casa no bairro tal. Ela, mas você não me levou para morar na Barra. Entende? Ou seja, olha o nível de competitividade da mãe com o filho. Ele falou, não, mas eu fui morar na Barra. Ela falou assim, mas eu também queria morar na Barra. Eu queria... Então, assim, eu queria continuar, né, nesse lugar com você. Então, não é o lugar da Barra, é o lugar onde o filho está. Você tem aí lugar o quê? De disputa. Você tem esse lugar. E o Freud diz que isso está inconscientemente. E o Freud fala que isso está muito maior ainda nas mulheres. Quando algumas mulheres conseguem ter um ganho maior do que os seus maridos, isso remete ao pai. Eu não posso ganhar mais do que meu pai. E aí entra no processo de autossabotagem. Eu não posso ganhar mais do que meu pai. E o Freud fala exatamente disso. O fracasso e o sucesso está lá no inconsciente, está lá no ético. Olha como que é interessante a gente pensar tudo isso na clínica. Eu estou falando aqui, eu estou vendo um monte de gente olhando para cima. Esses olhos que olham para cima remetem a muitas coisas, né? De memória, de lembrança. Ai, eu estou lembrando aqui. E é muito interessante isso. E é um processo mesmo de autossabotagem. A pessoa começa a sabotar no nível... Freud diz que o sujeito se sabota no nível que é isso, o cara é demitido. Em uma semana ele se torna o pior, coisa que ele não conseguiu ser em 10 anos. Que alcançou o sucesso. Compra aquele carro dos sonhos e bate com o carro. Pum! Fui lá e bati com o carro. Aí vem com o discurso religioso, né? Ah, Deus não me queria com aquele carro. Ah, Deus não me queria com aquela empresa que estava me tirando o tempo de Deus. Ah, Deus não me queria. Mas quem é esse Deus que não quer você nesses lugares, né? Que te traz mais conforto, que te traz mais privilégio? Quem é esse Deus? É o pai. É o pai, ué. Olha o Édipo aí incidindo na coisa. Quer falar, Maria? Não, tô sim falando, realmente, nunca vi tão assim na cara, né? É algo que a gente não quer admitir, mas é isso mesmo. Ainda mais quando o pai é sucesso. Veja o caso do presidente Schreiber. O presidente Schreiber era o caso em que o pai dele era um sucesso. Era um juiz renomado na cidade, aquela coisa toda. Quando ele vai se tornar o nível do pai dele, ele adoece patologicamente. Não dá para ser maior do que meu pai. A não ser que eu faça o quê? A não ser que eu mate o pai. A não ser que eu consiga trabalhar isso na clínica, consiga trabalhar isso no Édipo. Entende? Eu preciso trabalhar isso no Édipo. Porque é o grande outro. Como é que eu vou ultrapassar o grande outro? E para a mulher, o Freud vai dizer mais difícil ainda. Porque coloca o pai nesse lugar do grande outro, né? Como é que eu vou? Meu pai é médico. Como é que eu vou competir com meu pai? Sabe? Então, o sujeito, quando começa a crescer no certo, ali ele começa a sabotar. E sabota. Eu conheci uma mulher que estava no processo de pesquisa, de doutoramento, estava no processo de pesquisa na Universidade de Psicologia, começou a ser chamado para assinar artigos na revista, nos jornais aqui da cidade do Rio de Janeiro, jornais importantes, Jornal Dia, Jornal E, Jornal Globo. Ela começou a ser chamada para escrever coluna, começou a ser chamada para falar na televisão. Ela começou no nível... O marido dela é um cara extremamente assim, importante na profissão dele, um técnico muito importante, né? Na área de TI, extremamente importante, cara que ganhava muito dinheiro, e a psicologia é um ramo mais difícil para você chegar a ser um lugar de muito dinheiro, né? Mas ela conseguiu começar a romper algumas barreiras e começou a ser chamada. A televisão chamou, rádio chamou, jornal chamou, aí foi parar no jornal Globo, o Globo dá uma visibilidade assim imensa. Cara, ela começou numa vibe tão grande que ela começou a ganhar mais do que o marido e começou a entrar em crise. E eu me lembro que a forma que ela encontrou para paralisar tudo que ela estava fazendo foi engravidar. Engravidou. Parou tudo. Tudo. Voltou-se totalmente para a gravidez. Com o discurso de que eu preciso cuidar do meu filho. Eu preciso dar toda essa atenção para o meu filho. Só que você não para uma coisa que está começando a ter evidência e volta para esse mesmo lugar. Para ela voltar, vai ser muito difícil.
né? E essa brincadeira toda acabou no divórcio. Que veio o filho, veio tudo isso, né? E aí o que você faz? Arruma outro filho, né? Para continuar nesse lugar de não importância, arruma outro filho para dar esse lugar de importância sempre para o marido, acabou entrando no processo de divórcio. Entende? E vem depois falando comigo, nossa, Jário, como é difícil voltar, né? O jornal me chamar de novo, porque as pessoas que me chamavam já não estão mais lá, já são outras. Você voltar, às vezes não volta mais, não consegue mais. E ela agora está começando de novo, ciente que talvez não vá alcançar mais aquele patamar que ela tinha alcançado. Mas ela já está ciente, ela já abraça isso e vou começar de novo. Começou os trabalhos dela na rede social, começou a falar de novo, começou a trabalhar tudo de novo. Mas olha o processo de sabotagem que ela fez. Ela reconhece que ela fez isso. A única forma de manter o casamento, de uma forma em que ela não rompesse por conta do status que ela estava tendo, era o quê? Voltar-se para a maternidade. E quantas mulheres fazem isso? Sabe? E como é? Aí eu te pergunto, Maria, e como é essa maternagem? Né? Porque você vai olhar para um filho e vai lembrar de uma carreira. Como é essa maternagem? Você olha para o filho e pensa na carreira que você parou. Não dá certo, né? É um processo de maternagem que precisa de muita análise, precisa de muita clínica, para ela entender que a escolha é dela, não é da criança, né? A criança não atravessa isso. Foi ela que escolheu isso. Né? Foi ela que escolheu. Mas ela falava dessa crise dela, sabe? Eu olho para o meu filho e vejo todo um trabalho que eu parei. Eu vejo uma carreira que eu parei. Eu tive uma outra paciente que parou uma carreira de advocacia, né, de direito. E coisa que ela não se recupera até hoje. Ela fala, eu poderia ter sido juíza, mas eu parei por causa de uma maternidade. Às vezes, já, quando as mulheres param assim por causa da maternidade, elas nem conseguem olhar para o filho e Sim. daí pode gerar um esquizofrênico, um psicótico, né? Sim, sim. É uma recusão, por exemplo, do próprio filho. Você tem isso. Né? Por exemplo, a criança... Imagina que o processo de maternagem é um processo de afeto, de acolhimento. Né? Agora, imagina uma criança que não é acolhida, que não recebe afeto. Sabe? Você tem ali um trauma criado na criança por uma situação sua que não está resolvida. Por isso o Freud vai falar da transgeracionalidade, o Lacan vai falar de transgeracionalidade, da importância da transgeracionalidade. O psicanalista que trabalha aquele texto que eu falo com vocês da bipolaridade, que é o líder, né? O Dan Lieder, ele vai falar que é questionável você querer saber, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Por que o Jairo é depressivo? Ele fala, será que o Jairo é depressivo? Porque, de fato, ele tinha uma tendência, né? Alguma construção depressiva, ou porque ele cresceu dentro de um lar onde a mãe era depressiva? E aí você tem uma depressão herdada porque a sua mãe era depressiva. Sabe? Você é filho de uma mãe bipolar. Como é que é a construção? Como é que é a construção mental dessa criança, tendo uma mãe bipolar? Então ele questiona também esse lugar de adoecimento que também produz uma certa cadeia de adoecimentos. Ele fala isso, ele questiona esse lugar, inclusive, de hereditariedade. Ele fala, não é uma coisa não é uma coisa hereditária, não é uma coisa que passa do gene, mas é uma coisa social, vivência, ambiente. Entende? É o ambiente social. Não é que porque minha mãe era esquizofrênica, eu também sou. Não, é porque eu convivia como esquizofrênica. Entende? Eu posso falar de uma identificação? Pode. Social, né? Pode, mas a gente está falando mesmo nesse aspecto, eu acho que o melhor teórico para isso foi o Winnicott. Quando o Winnicott fala da importância do ambiente. Entende? O ambiente era um ambiente agressivo.
E o sujeito, frente a um ambiente agressivo, ele precisa criar mecanismos de defesa. Então, mas aí, quando a história dele, por exemplo, a mãe depressiva ou a mãe bipolar, e aí como que essa criança vai arrumar essa defesa? Ele vai se identificar vendo a sua mãe agindo dessa maneira e age... Eu não entendo muito bem dessa transgeração. Maria, imagina que você nunca sabe quando pode dar um abraço para tua mãe. Que você nunca sabe quando vai ser... Imagine que você nunca sabe quando pode abraçar a sua mãe, que você nunca sabe qual é a reação dela. Imagine, você convive com uma pessoa esquizofrênica, que você chega para abraçá-la e a reação pode ser de um abraço ou pode ser de uma agressividade. Né? Imagine você conviver com uma pessoa que você nunca sabe, né? Em vez de você ouvir o eu te amo, você ouve alguma coisa pesada, alguma coisa ruim. Sabe? Você nunca sabe qual é a palavra que vai vir. Você nunca sabe qual é o afeto que você vai receber. Você está dentro desse ambiente, todo com os mecanismos de defesa, em alerta. O tempo todo. O tempo todo. Isso produz adoecimento. Mas o mesmo da mãe, por exemplo, como exemplo, né? A mãe é o pior de todos eles. É o que o Winnicott vai falar. Se a criança, se o bebê olhar o rosto da mãe, precisa enxergar a si mesmo, um bebê que olha para o rosto da mãe e não se enxerga, ele não se identifica. O que é que você tem? Você tem aí uma disruptura, você pode ter uma esquizofrenia oriunda disso. Você pode ter uma fragmentação do ego. O que é uma esquizofrenia? É uma fragmentação no ego? Entende? Tem um filme, tem uma série que está passando na Disney, que é o Cavaleiro da Lua. É uma série muito interessante, porque é uma série da Marvel. E quem é o Cavaleiro da Lua? O Cavaleiro da Lua é um personagem, né? A série toda ela é egípcia. Então, o Cavaleiro da Lua é um sujeito que ele é um avatar de um deus egípcio. Mas o interessante é que ele é um avatar com várias personalidades. Então, ele tem uma personalidade que inclusive, é um especialista em egiptologia e que é um cara extremamente educado, calmo, não agressivo, não violento, mas ele tem outro personagem que é o Mark, esse é o Steve. E tem outro personagem que é o Mark, que ele é meio que do FBI, da CIA. É um cara que sabe lutar, que sabe brigar, que é violento, que é agressivo. E o filme, a série mostra o tempo todo os dois personagens em conflito. Uma hora é o Mark, outra hora é o Steve. Aí eles se olham no espelho. Quando ele olha para o espelho, é que um enxerga o outro. E aí eles ficam brigando entre eles. Steve, deixa eu entrar. Não, Mark, deixa eu. Steve, precisa ser eu. E o Mark é casado, o Steve não é. E a esposa do Mark não sabia que o Steve existia. E o Steve fala com a mãe todos os dias. O Mark não fala com a mãe. Só no decorrer da série é que a gente descobre que a mãe dele morreu. E que o Steve nunca fala com a mãe. Ele pensa que fala com a mãe. E a mãe morre. Eu vou dar aqui um spoiler, né? Para quem está assistindo, para quem não está assistindo, vou dar um spoiler. Desculpa o spoiler. O personagem surge, a fragmentação do personagem surge no dia da morte da mãe, porque ele não consegue lidar com a morte da mãe. Ele tinha um irmão menor, que o Steve não se lembra, mas o Mark se lembra. Ele tinha um irmão menor, que é mais novo que ele, quando ele era pequeno, que ele convida o irmão para saírem, e a mãe fala, cuidado com ele e tal. Só que eles ficam presos numa caverna, essa caverna se inunda e o irmão pequeno morre. E a mãe passa, então, a culpar esse irmão mais velho pela morte do mais novo. A mãe nunca mais fala com ele, começa a maltratar ele, então só o pai que fica ali naquele jogo. E a mãe fala, você matou o seu irmão, você é um desgraçado. E a mãe nunca mais participa de nenhum aniversário dele. Nenhum aniversário dele. Só o pai, só o pai. Até o dia que ele fica adolescente, pega a mochilinha e vai embora. E o pai corre atrás dele, a mãe fica olhando pela janela e o pai corre atrás dele, filho, não vai embora, tal. Ele não aguenta mais viver nessa casa e vai embora. Até então ele era o Mark, vai embora. Anos depois ele sabe que a mãe está morta, eles são judeus. Ele vai para o shivá da mãe, só que ele não entra, ele não consegue entrar. Ele está com o kippah lá de fora, olhando, aí o pai que vê, aí o pai vai para a janela e vai atrás dele, aí ele não entra, ele vai embora. Nisso que ele vai embora, fugindo do pai, ele cai. Quando ele cai, os olhos dele se viram assim para cima, aí surge o Steve. Surge ele pegando o celular e, oi mãe, tá tudo bem? Pô, mãe, olha só, do nada eu tô aqui num lugar que eu não conheço, não sei que lugar é esse. E a gente vê que o telefone não tá falando com ninguém.
Você tá onde, mãe? E ele vai embora. Ou seja, o Steve surge naquele momento para livrar o Mark de uma dor. Ele se sente culpado pela morte da mãe. Entende? A série é fenomenal. Tu olha assim e fala, caraca, a gente que é psicanalista que trabalha com isso, tu olha e fala, caraca, como o cinema consegue explicar, sabe? Como é que a sétima arte é terrível, né? Consegue explicar uma coisa que a gente fica tentando botar aquilo em palavra e não consegue. E ali, nitidamente, naquele momento, mostra como um outro personagem surge para livrar esse outro de uma dor que ele não conseguia. Ou seja, o real insuportável, aí a imaginação vem. A ilusão vem. E fragmenta. Pum, fragmentou. Pronto, aí o Steve agora vai lidar. Diante de um outro trauma, o Steve acaba o Mark saindo. E os dois começam a dialogar um com o outro. Entende? Começam a dialogar. Então eles passam a ter consciência da presença do outro. Na medida que o Steve vai sabendo o que o Mark fez e o que o Mark fez. Então, durante muito tempo era só Mark. Agora, durante outro tempo, só o Steve. Agora os dois vivem juntos. E precisam se conciliar, precisam se entender. Na mitologia egípcia, diz assim, eles precisam equilibrar a balança. Entende? E nessa busca de equilibrar a balança, o Steve precisa saber o que o Mark está escondendo. E o que o Mark estava escondendo do Steve? Exatamente essa história. A mãe deles havia morrido. E o Steve diz, impossível, eu falo com ela todos os dias. Mas ele não fala com ela. Todas as vezes que ele liga, cai na caixa postal. Ele achava que falava com a mãe. Olha a ilusão. Entende? Quando os dois... o Cavaleiro da Lua. Tá lá na Disney Channel. Quando os dois se equilibram, né? Quando os dois de fato se conhecem, aí a balança se equilibra. Sabe? A balança se equilibra. É interessante como eles utilizam, inclusive, a linguagem egípcia, né? Para explicar isso, o equilíbrio da balança de Osíris. Aí a balança se equilibra. E o interessante é que o Steve fica apaixonado pela esposa do Mark. E o Mark fala, tu tirou ainda da minha mulher, esse safado. Aí ele, mas no fundo nós dois somos a mesma pessoa. É muito interessante. Lembra o Clube da Luta, né, também. Tem mais coisas, só quero mandar o spoiler todo para não ficar sem graça. Tem mais coisas. Inclusive termina dando a hipótese de haver outros personagens. Então a gente está falando mesmo de fragmentação do ego. Né? Aquilo que na psiquiatria vai chamar de quê? O que a psiquiatria dá nome? Transtorno dissociativo de imagem. De imagem. Ah, tá. A psiquiatria vai chamar de transtorno dissociativo de imagem. Certo. Então, no Clube da Luta também acontece a mesma coisa. A mesma coisa. No Clube da Luta, a mesma coisa. Tanto é que o Clube da Luta é um clássico da psicologia. Muito bom. Entende? Aí você tem também aquele fragmentado, que foi assim o auge. Tem um Operário também, né? O auge do fragmentado, aquele filme do M. Night Shyamalan, adoro esse diretor. E é o auge, né? Fragmentado, sujeito ali com 23 personalidades. Entendeu? Então, a gente está aqui falando sobre essa tendência normal à defesa que existe no aparelho psíquico, que atuaria contra lembranças e pensamentos. Olha aqui, ó. Contra a lembrança da morte da mãe surge o personagem Steve. Então, a gente está falando de uma disruptura de ego, né? Ali, claro, no filme, a partir de o quê? De uma recusa de uma lembrança, da recusa de uma memória. Para eu não me lembrar disso, eu crio uma outra narrativa, um outro nome, um outro personagem com uma outra história, que, inclusive, nessa história, a minha mãe está viva. É um sujeito totalmente o quê? A gente está falando de uma psicose, a gente está falando de uma paranoia. Não é isso que a gente está falando? A gente está falando de uma psicose, a gente está falando de uma paranoia. Ou seja, a gente está falando de um sujeito que, na sua defesa no aparelho psíquico, vai atuar contra lembranças e pensamento. Né? E aí essa tendência se torna prejudicial quando dirigida contra as ideias, sobre a forma de lembranças, né? Capaz de liberar novos desprazeres, seria o caso das ideias sexuais.
pais. Freud sustenta que seria assim que se concretizaria o fato da lembrança ter capacidade de despertar um desprazer maior do que aquele produzido pela própria experiência correspondente. E é aqui que é o problema maior, sabe? Quando a lembrança é trazida na clínica, quando isso vem na clínica, se isso não for trabalhado de forma correta, é capaz do sujeito fazer passagem ao ato. Porque o Freud vai dizer que a lembrança é capaz de despertar um desprazer maior do que o próprio desprazer produzido na experiência. Eu já tive essa experiência por 3 vezes na clínica. Na minha experiência de clínica, eu já tive isso por 3 vezes. A primeira vez foi na lembrança de uma analisante que traz a partir da narrativa de um sonho, onde no sonho veio a lembrança de que ela, de fato, sofreu abusos do avô. E na clínica aquilo trouxe um desprazer, trouxe uma descarga de um desprazer tão intenso que ela não conseguia ficar deitada. Ela ficou em pé e ela foi para um lado e foi para o outro e não conseguia parar, ficou verborrágica e deu murro na parede e fez a coisa toda, porque essa lembrança traz mais desprazer do que o próprio ato em si. E uma outra paciente que, como eu falei para vocês, chegou em casa e cortou os pulsos. Sabe? Recebo ligação do hospital, né? Se eu era o analista de fulano de tal, porque minha paciente estava no hospital que tinha cortado os pulsos. Também alguém que havia sofrido um abuso sexual durante anos do pai. Né? E na narrativa da clínica, quando ela traz essa questão, era algo que insuportável para ela. E o recalque da sexualidade, de tudo isso, né? O Freud vai falar que a puberdade seria o evento que aumentaria o efeito da revivescência da experiência sexual. Então, pode-se pensar que o desprazer teria o caráter de um frescor de atualidade. Por exemplo, é na puberdade que ela começa, essa minha paciente que sofreu abuso do pai, é na puberdade, né? Ou seja, com o evento da sexualidade que ela começa o quê? A automutilação. Como uma forma de continuar recalcando aquela lembrança. Então, todas as vezes que vinha o desejo sexual, todas as vezes que o desejo sexual se despontava, ela se mutilava, ela se cortava. Porque ela proibia nela o desejo sexual. Esse despertar da sexualidade. Por conta de quê? Por conta de uma lembrança que era o quê? Qual era a narrativa? Que na experiência sexual que ela teve com o pai, dos 9 anos até os 14 anos, né, algumas vezes ela disse assim, isso foi na clínica, ela falou assim, algumas vezes, e essa lembrança foi a lembrança que levou ela a fazer a passagem ao ato, dela falar que o pai era um dependente químico, que chegava alcoolizado, com um alcoolismo muito intenso, ela falou, algumas vezes, eu mesmo peguei o pênis do meu pai e coloquei dentro da minha vagina. Com a mão, porque ele nem conseguia fazer mais isso. Então, essa lembrança, para ela, foi insuportável. De saber que já tinha ali uma né? E para você trabalhar isso, né? Para você desconstruir na mente do sujeito a culpa, porque ela fala, não, mas eu queria, eu buscava, e você desconstrui isso, né? Porque você está falando de 2 linguagens diferentes aqui, quando ela começa na infância, a linguagem do afeto, e um sujeito se apresenta com a linguagem genital, e como isso do adulto se interpela, e a criança aprende que talvez seja essa única linguagem, e é nessa linguagem que ela vai falar com o adulto, inclusive fazendo isso, né, ela passa a ter a iniciativa, e você desconstruir isso como algo errado é muito difícil. É muito difícil. Então, falar de sexualidade para ela é falar de muita dor. Sabe? Falar de muita dor. Até chegar o momento em que ela fala, não, eu gosto de sexualidade. Eu sou uma mulher muito sexual, sou uma mulher muito ativa. Mas até chegar nesse momento dela falar isso, ela era essa outra que se cortava todas as vezes que o desejo sexual vinha à tona. Ela precisava se cortar, mesmo já casada, mesmo com filhos, após a relação sexual com o marido, ela ia para o banheiro e se cortava. Como uma forma de se punir a um momento de prazer que ela havia tido. Porque aquele momento de prazer remontava ela o quê? A coisa,
né, aquilo que Freud diz, uma coisa está transpassada a outra. É complicado, alguns temas, né? Imagina Maria Freud falando isso lá no século XX, no início do século XX, na sociedade de Viena, extremamente puritana. Como era difícil. Já é difícil. Corajoso demais, né? Muito corajoso. Então ele fala que a lembrança operando como se fosse atual, havia inversão, já que a lembrança deveria atenuar o afeto que acompanhou o acontecimento e não aumentá-lo. A lembrança deveria o quê? Diminuir o afeto. Ao contrário, a pessoa traz a lembrança, o afeto vem potencializado, vem maior do que o que aconteceu no ato. Vem muito maior. Então, Freud vai descrever o desenvolvimento da neurose, né? No caso da minha paciente ali, é a partir desse evento que naturalmente começa a surgir uma neurose obsessiva nela. Por exemplo, ela tinha um problema imenso com limpeza, sempre tomando muito banho, sempre muito perfume, e sempre quando ela trazia alguma narrativa dessa, ela ia ao banheiro e lavava as mãos, mas o lavar as mãos dela era desde o ombro, lavava tudo. Quando acabava a sessão, era isso, esse movimento repetitivo, né? Que é muito comum na neurose obsessiva, né? Esse movimento de repetição, né? E isso simbolizando o quê? Simbolizando exatamente essa necessidade extrema de limpeza, porque a sexualidade como uma coisa suja. O pai gozava nela, né? E aí ela tinha que lavar, tinha que fazer tudo isso. Então, sempre a coisa da sexualidade como uma coisa suja. Então, falar de sexo, pensar em sexo, alguma coisa que remonte a sexualidade, remonta a sujeira. Então, eu preciso estar sempre me limpando, me lavando. Um ritual mesmo. É um sujeito praticando um ritual. Então, você tem ali uma base que é, né, da neurose obsessiva. Outra questão que desenvolve, do desenvolvimento da neurose obsessiva, é a experiência prematura da sexualidade. A experiência sexual prematura, ela é traumática e por isso ela é recalcada. Quase sempre esses sujeitos que tiveram uma experiência sexual prematura, né? Note bem que a gente está falando. A sexualidade, ela é prematura. O sujeito já nasce. A sexualidade, ela é precoce. Nós somos psicanalistas, nós entendemos que a sexualidade é por natureza precoce. Agora, a experiência da sexualidade, não. Que a gente vai chamar de erotização. Entende? A gente precisa saber diferenciar o que é sexualidade do que é erotização. A sexualidade é precoce. A psicologia não sabe diferenciar isso. Não é à toa, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai ter vários psicólogos aí discutindo sexualidade precoce. Para a psicanálise, a sexualidade é precoce na natureza, porque o sujeito que nasce, ele já busca o seio, ele já busca aquilo como objeto de prazer. É o primeiro objeto de autoridade. Não é só um objeto que amamenta. O sujeito que mama não busca só o leite, ele busca também, com a mamada, o prazer. Então, a sexualidade é precoce por natureza. E no substituto disso que dá o prazer, ele chupa o dedo, ele xuxa o dedão do pé, ele xuxa a mão, ele xuxa tudo. Quando o bebê xuxa o dedão do pé, é comum você ver o bebê botando o pé inteirinho dentro da boca, o pé não sai leite, gente. Mas a experiência do prazer é repetida. Entende? É a sexualidade ali, ó, né? A sexualidade que já é inata no sujeito. Então, o psicanalista não discute sexualidade precoce. Agora o que a gente fala é de erotização precoce. Na experiência da sexualidade prematura, você tem uma criança experimentando uma erotização precoce da qual ela não é capaz de simbolizar. Ou seja, ela não é capaz de colocar aquilo em palavras. E é isso que vai gerar o trauma. O que gera o trauma não é a sexualidade precoce, mas a experiência da sexualidade de forma erotizada numa idade em que o sujeito ainda não consegue simbolizar. Ou seja, ele ainda está na linguagem dos afetos. E aí, o que acontece? Ela é recalcada. Em algum momento, esse recalcamento desperta a lembrança correspondente. E aí a gente tem o quê? A formação de um sintoma primário. O estágio de defesa bem-sucedida, né, é equivalente à saúde. O sujeito consegue
defender essa questão, ele vai ter saúde mental. Mas ainda há o sintoma primário. Ainda está lá o sintoma primário. Entende? O estágio de defesa bem-sucedida equivale à saúde, mas ainda há o sintoma primário. Já o estágio em que as ideias retornam e a formação de novos sintomas, os sintomas da doença, que foram formados pela luta entre as ideias recalcadas e o eu do sujeito. Então, as diferenças entre as neuroses serão demonstradas na forma como as ideias recalcadas retornam, na maneira como os sintomas são formados e no rumo tomado pela doença. O modo como se realizaria o recalque seria o caráter específico de determinada neurose. E aí o Freud tem um debate, né, que quase sempre por trás de todas as neuroses obsessivas tem um caso, né, de experiência sexual prematura. É a base das neuroses obsessivas. Um caso de uma experiência sexual prematura. No rascunho M, Freud relata que a fantasia se origina de uma combinação de coisas que foram experimentadas e ouvidas pelo sujeito. A combinação obedece a determinadas tendências, cujo objetivo é tornar inacessível a lembrança da qual emergiram poderia emergir os sintomas. Por exemplo, as crianças verem a relação sexual dos pais. Depois ela vai tomar aquilo como ato delas, uma fantasia que elas vivenciaram, mas na verdade foi algo que elas viram, ou aquilo que elas ouviram. É comum você ver gente trazer um relato de ter vivido alguma experiência e alguém mais velho dizer, mas não foi você que viveu isso. Foi teu irmão. Ou foi alguém. Né? A mãe e o pai desmentiam aquilo. E o sujeito dizer, não, eu vivi isso, mãe. Você que não lembra. E a mãe dizer, não, você não viveu isso. Tá maluca, garoto? Isso aí foi teu irmão, não foi você, não. Mas o sujeito, ao ouvir aquilo, trouxe aquilo na sua fantasia como algo de si. Por exemplo, né, disso eu tenho uma vivência própria. Do meu filho muito pequeno, meu filho pequeno mesmo, nós fomos para um retiro da igreja, e a igreja tinha uma piscina, nesse retiro, uma piscina grande e funda. E aí todo mundo vindo, na época eu era pastor ainda, meu filho era muito pequeno, o Azaf devia ter uns 5 anos, não sei, Cacá tinha 6 anos. Minha filha mais velha, a diferença de 5 anos, devia ter uns 10 anos. E aí, meu filho devia ter essa faixa de idade, 5, minha filha 6 anos, que os dois mais novos têm diferença de 1 ano para o outro. A minha mais velha tem diferença de 5 anos. E aí, devia ser essa faixa de idade, né? Eu tinha levado os jovens todos da igreja, nessa época eu ainda era pastor, levei os jovens da igreja, e levei os jovens de 4 congregações e mais a matriz. Então, imagina, nós levamos aí um grupo de 3 ônibus no total, foi muito jovem, muito adolescente, no sítio que pertencia à igreja, que tinha campo de futebol, tinha muita atividade, né? E aí meu filho pequeno vendo, eu estava no churrasco, eu estava na churrasqueira que ficava do lado da piscina, mexendo ali na churrasqueira, né? E eu ouvi aquela ovação, todo mundo gritando, porque os jovens vinham correndo e pulavam na piscina. E nisso de vir correndo e pulando na piscina, o meu filho, com 5 anos, viu e veio correndo. Nisso que ele veio correndo, os jovens todos gritando, não, Azaf, não, Azaf, não, Azaf. E a galera gritando, ele achou, né, que aquilo deu mais força para ele, e foi o tempo de eu largar tudo e pular junto com ele, porque ele pulou na piscina de um lado e eu pulei na piscina do outro, porque a piscina era grande, era de adulto, meu filho não sabia nadar, era criança. Então, quando ele veio correndo e se jogou, foi o tempo de eu ir correndo e me jogar na piscina também. E já mergulhei, peguei ele por baixo e levantei ele, né? Só que a piscina era funda, então quando ele peguei ele por baixo, ele já estava se debatendo assim na piscina, foi o tempo que eu peguei e nadei para cima. Quando eu botei ele para cima, ele fez aquela respiração, né? Que ele fez aquela respiração profunda, assim, e aí ele fez aquela cara de choro. Os jovens, adolescentes, tudo aplaudiram. Azaf, Azaf! E fizeram uma ovação e aplaudiram. E aí ele tomou aquela experiência como o maior sucesso da vida dele, né? E pronto, ele veio falando isso. Viu, pai? Caramba, eu vim correndo e pulei na piscina. Viu como é que eu sou corajoso? A mulher, filho, você é corajoso mesmo. Então, toda aquela coisa de perder o fôlego, quase ficou afogado, né? Engoliu água e eu peguei e levantei. Aquilo tudo foi esquecido por conta da ovação da galera, né? Todo mundo aplaudiu ele e gritaram. Gente, todo mundo parou, o futebol parou, todo mundo parou. Foi coisa de minutos que todo mundo parou para ver a loucura do Azaf. Os anos se passaram. Um dia a gente aqui em família conversando, minha filha, a Karen, traz um relato de que ela sofreu um afogamento.
numa piscina em que a gente estava... Minha esposa estava jogando vôlei, quer dizer, nesse dia minha esposa estava na piscina jogando vôlei e eu estava na churrasqueira. Eu ainda fui mais rápido que a minha esposa. Ela estava dentro da piscina, eu vim correndo e já pulei, já mergulhei, já levantei. Ela dentro da piscina, né, ali envolvida, não conseguiu nem ver. Quando ela viu, eu já estava com as afas pro alto já. Aí a minha filha trouxe a narrativa de que ela se afogou e minha esposa estava na piscina e não levantou ela, que fui eu que fui lá e salvei ela. Eu falei, filha, mas isso nunca aconteceu, filha. Não, pai, aconteceu. Eu falei, não, filha, foi seu irmão. Seu irmão é que pulou, teve uma experiência de afogamento, mas não foi a ponto de se afogar, porque rapidamente eu peguei e levantei. Sua mãe estava jogando vôlei, estava de costa para isso, não viu nada disso. Na fantasia dela, ela já culpou a mãe. Olha como é que a fantasia é uma coisa terrível, né? Ela é o sujeito que se afogou, a mãe era culpada por não ter salvado ela, e eu era o herói que salvei ela. Olha o Édipo aí. Vocês veem como é que a fantasia opera? Hoje, minha filha tem 19 anos, gente. Ela continua insistindo que quem se afogou foi ela. Eu tô errado, a mãe tá errada, e se eu falo, não, pai, você tá tentando salvar minha mãe. Minha mãe me afogou. Que tua mãe te afogou, garota? Mas a fantasia é isso, um relato que você ouve e coloca. Por que quando tem acidentes, você precisa ouvir mais de uma testemunha daquele acidente? Né? Porque se você ouve 4 testemunhas, são 4 narrativas diferentes do mesmo acidente. 4 narrativas diferentes do mesmo acidente. E se você dá um tempo, né, isso é provado, inclusive, na história oral. Quem trabalha com história oral é muito complicado, porque os sujeitos se colocam como partícipe, né? Partícipe daquela história, sem ele mesmo não ter participado daquilo. Entende? Você vai pegar uma narrativa, por exemplo, né? Vamos falar aí da revolta de 2013, quando vários brasileiros foram à rua protestar contra a Dilma, e tem gente que vai dizendo, eu tive lá e nunca tiveram. E tem gente que, quando trazer isso, fala, não, eu fui um dos que estavam lá naquela revolta contra a Dilma e não sei o que e tal, que foi a marcha dos 30 centavos, né? A vergonha da marcha dos 30 centavos, né? As pessoas foram lá para reclamar do governo Dilma que havia aumentado 30 centavos na passagem. A mesma galera não está na rua agora contra o Bolsonaro, que aumentou tudo. Queria eu que o aumento fosse só de 30 centavos. Aumentou tudo. E não tem ninguém na rua protestando. Você vê como é que aquilo tudo foi fabricado. Mas tem muita gente que traz essa narrativa. Isso é um exemplo que eu estou trazendo para vocês de como a fantasia se opera na mente do sujeito. Cada um de vocês vão ter experiências trazidas por vocês que provavelmente não foram vividas na vida real. Fazem parte da fantasia traumática. Entende? Às vezes um relato assim de uma mãe que viu uma criança, o filho, né, a filha, atrás do sofá, e essa mãe faz um estardalhaço, pode também causar uma fantasia, né? Sim, claro. O fato da minha esposa estar de costa para o meu filho causou uma fantasia na cabeça da minha filha. Minha esposa estava de costa para o evento que estava acontecendo dentro da piscina. Na cabeça da minha filha, o fato dela estar de costa foi o suficiente para ela traduzir aquilo como ela não deu importância para o fato. Ela é culpada. Entende? Porque ela estava do lado de fora vendo tudo isso. E traz essa narrativa anos depois como se fosse ela que tivesse se afogado. E não o irmão. Na época, você vê, na época meu filho tinha 5 anos, ela tinha 6 anos. É o tipo de narrativa que só quem pode desmentir é quem? O pai e a mãe. Se ela contar futuramente para alguém, quando nem o pai nem a mãe estiver aqui, se torna verdade. Entende? Se torna verdade. Mas é o Freud que fala, né? Mesmo se for uma fantasia, é como se tivesse acontecido. Para ela aconteceu, tanto é que quando ela conta, ela chora, fica nervosa, ela chora.
Aconteceu, mãe, você deixou me afogar. E aí, é isso que eu falo assim, aí o psicanalista tem que olhar com o olhar de que aquilo aconteceu, né, para poder... O Freud vai dizer, então, o Freud vai dizer que a combinação dessas coisas que forem experimentadas e ouvidas pelo sujeito vai obedecer a determinadas tendências, né? Cujo objetivo é o quê? Tornar inacessível a lembrança da qual emergiram ou poderiam emergir os sintomas. As fantasias são construídas por um processo de distorção, ou seja, uma falsificação na memória pela fragmentação, e as relações cronológicas são desconsideradas. Aí eu falo para vocês, o relato que ela tem, né, quando ela fala desse relato de afogamento, dessa tentativa de sair da água e não conseguir porque ela está presa, está afogada e a mãe tem culpa, aí eu remonto isso enquanto analista, enquanto pai, eu remonto isso ao próprio processo de nascimento dela, porque ela nasceu com um cordão umbilical em volta do pescoço. Entende? Olha o afogamento aí. Aí entra a questão do tempo. O inconsciente não respeita a cronologia. Foi um parto difícil porque o cordão umbilical estava envolvido no pescoço. Então precisou ser um parto assistido, né, pelo médico, com todo aquele cuidado para ser retirado por conta do cordão, porque o cordão causa o sufocamento. Olha aí o afogamento. E a culpa da mãe. Minha mãe é culpada. Entende? Depois ela soma tudo isso e cria uma narrativa. Freud vai falar que a fantasia se origina de coisas que foram experimentadas e ouvidas pelo sujeito, né? E aí um processo de distorção, de falsificação da memória pela fragmentação. E as relações cronológicas são desconsideradas. Olha a fragmentação. Ela pega o caso do meu filho que se afoga na piscina e a mãe está de costa para uma situação inconsciente ali, porque ela não tem memória, mas está registrado pelo inconsciente, que é o ato do nascimento. Onde a mãe está presente, o médico está ali, ela precisa vir, foi um parto normal, mas um parto cuidadoso, assistido, por causa do cordão umbilical em volta do pescoço, todo aquele cuidado de tirar e tal, entendeu? Nasceu grandinha, nasceu com 5 quilos e pouco, né? Nasceu bem grande, minha filha nasceu, meus filhos todos nasceram grandes, né? Aliás, ela nasceu com 4,9 kg alguma coisa, quem nasceu com 5 quilos foi meu filho, precisou ser cesárea. Então, assim, todo aquele cuidado de ser retirado, sabe? Então, essa narrativa, esses fragmentos, né? Olha aí a importância da transgeracionalidade. Alguém que perguntou que não conseguia entender a questão da transgeracionalidade. Olha a importância da transgeracionalidade aí, né? Minha filha, no relato do psicanalista, ela não vai conseguir trazer isso. Quem tem essa narrativa é o pai. Eu estava presente no parto. Eu estava presente no dia do afogamento. Eu sei como uma coisa está associada com a outra. Sabe? Um psicanalista que for ouvir só ela, vai ouvir só a história da piscina. Não vai ouvir a história do parto. Entende? Outro dia, meu filho conversando comigo, a gente conversando, e a gente falando sobre várias coisas, meu filho mais novo, né? O Azar, ele falou assim, pai, por que eu tenho tanto medo de lugares apertados? Eu tenho fobia de lugares apertados. Eu falei, filho, eu também tenho fobia de lugares apertados. Eu também tenho. Agora, eu não sei o motivo. Por que eu tenho medo de lugares apertados? Agora, o seu eu sei. Aí ele, por quê, pai? Eu falei, sua gravidez foi uma cesárea. E uma gravidez que demorou um dia inteiro. Porque você tinha 517 gramas, acho que era isso, 517 gramas, e 5... Não, 4... eu não me lembro agora. Eu sei que era um sujeito de 5 quilos, acho que era uma coisa assim. E pesado, né? E grande. E você era gordinho, tanto é que quando você saiu, as roupas que você usou era roupa de um mês. Porque as roupas de recém-nascido nenhuma coube nele. Ele precisou usar roupa de um mês. Perdeu todas as roupas de recém-nascido no meu filho, não foram usadas. Porque ele nasceu grande. E meu filho nasceu com quase 10 meses de gravidez. Nasceu com 9 meses e alguma coisa. 9, 4 semanas. Literalmente 10 meses. E o médico, nas últimas semanas, que a minha esposa estava enorme,
Ó, você vê, minha esposa tem 1,85 m, né? A minha esposa é grande. A esposa estava enorme. E o médico falou, olha, se o bebê parar de mexer, vem imediatamente, porque o Azaf era muito preguiçoso. Então ele passava, às vezes, o dia inteiro sem se mexer na barriga. Aí dava aquela mexidinha, mexeu. Mas o médico dizia, se parar de mexer, vem. Porque é perigoso. E foi isso. A gente passou um dia inteiro sem ele se mexer, vamos para o hospital. 9 meses, 4 semanas. Quer dizer, 10 meses já. Aí fomos para o hospital, o médico falou, olha, vai ter que ser cesárea, porque ele não quer nascer. Vai ter que ser cesárea, ele não queria nascer. A gente vai ter que fazer indução, e cesárea é aquela coisa de indução ao parto, né? Então, a mulher entra no soro e começa todo aquele processo para ajudar o corpo a expulsar a criança. Então, vamos tentar primeiro o parto normal. E depois de um dia inteirinho, minha esposa no sofrimento, da criança que sai, não sai, sai, não sai, a médica, né, fazendo os exames, falou, olha, a criança é muito grande, você vai sofrer muito, vamos ter que fazer cesárea. E meu filho realmente nasceu muito grande. Então, foi um parto muito lento e assim, muito doído. A médica teve que botar a mão na barriga, né? Para apertar, para tirar o bebê. Então foi de muita dor, né? Muito sofrimento no parto. Isso tudo vai no registro inconsciente da criança. Isso tudo. Tanto é que dos filhos, assim, é o mais agarrado com a mãe, né? A mãe tem a marca na barriga do filho, né? Ela fala, é o único filho que marcou a minha barriga. Quer dizer, tem 2 filhas anteriores que foram partos normais. Então, esse inconsciente da mãe, né? É o único filho que marcou a minha barriga. Então, isso fica forte na criança, né? Essa coisa toda. Então, esse registro dessa criança que ficou muito tempo no parto, então, a criança acaba tendo esse sintoma de lugar apertado, que ele tem medo, lugar que é claustrofóbico, lugar escuro, e fala, eu tenho medo. E nem sei por quê. Jairo. Fala, querido. É bom que eu Deixa eu perguntar uma coisa. Você estava falando, contando a história aí da sua menina, e aí aí você contou e falou sobre, né, a fantasia que ela criou, mas então, na fantasia também há um pouco, né, há algo da realidade psíquica da pessoa. Sim, tem a experiência, só que é uma experiência que não responde, é uma experiência que não respeita a cronologia. Havia talvez uma via onde seja possível a pessoa colocar essa realidade. A via da fantasia. Sim, a fantasia ela não é do nada. Ela vem a partir daquilo que eu escuto, não é uma escuta qualquer. É uma escuta do pai, da mãe, não é uma coisa que eu vi qualquer. Ali está na questão do afeto, né? De um adulto que cuida da criança, de alguém que está ali naquela relação com a criança. Então pode ser alguma coisa que eu vi, pode ser alguma coisa que eu ouvi, e que vai associar alguma coisa que também eu vivi. E que traz tudo junto. Você vê que ela viveu a experiência do afogamento no próprio nascimento, no cordão em volta do pescoço. E depois, com o caso de ver o irmão se afogando, né, mergulhando, ali tendo um processo, ela cria a fantasia. Tá? Porque o que acontece? A mente, ela não vai, o inconsciente não respeita a questão cronológica. A cronologia ela é desconsiderada nessa falsificação da memória pela fragmentação. É por isso que o Freud vai discutir, por exemplo, a gênese, né, dos sintomas histéricos. Porque no primeiro momento, o Freud acreditava piamente que havia acontecido de fato um abuso. Era a teoria da sedução. E depois Freud vai abandonar essa teoria para a teoria da fantasia. Entende? Quando ele sai dessa teoria para outra. É tão forte que o Freud chegou a pensar em abandonar a psicanálise. Ele escreve uma carta para a Uniflés e ele diz assim, olha, minha paciente me enganou. Eu fui enganado pela minha histérica, eu vou abandonar a psicanálise. Porque ele até então acreditava naquelas narrativas como algo real. Né? Como algo do acontecimento. Era real, mas era real no campo psíquico. Uma fantasia. Entende? Era real, mas era real no campo psíquico. E aí é quando ele vai discutir a gênese dos sintomas histéricos. Que na investigação dos casos desse tipo,
não se depara apenas com uma única causa traumática, mas com um grupo de causas semelhantes. É quando ele vai escrever os 3 estados anteriores da sexualidade, que é quando, de fato, ele faz a virada, né? Que é o que a gente vai chamar de segundo Freud. Quando ele vai entender que o quê? Que cada evento vivido é um retorno a alguma coisa vivida anteriormente. Então, o sujeito busca na sua relação de prazer um prazer já experienciado, já vivido. O sujeito vai buscar nesse prazer um prazer. Então, o sujeito não vive algo novo. E isso vai ser para a vida toda. As nossas experiências de amizade é na busca de algo já vivenciado. É por isso que quando a gente se encontra com alguém, por exemplo, eu nunca conheci a Sheila, mas bastou 5 minutos para a gente achar que a gente já se conhecia na eternidade. Porque cada encontro é um reencontro. É por isso que o Vinícius de Moraes ele dizia que você não faz amigos, você encontra amigos. Você encontra os amigos. E aí também tem a ver com a introjeção, tem a ver com o espelho, né? Você busca no outro algo de si. Isso eu falo lá no meu vídeo, né? Quando eu era homofóbico, quando eu era racista e nem sabia, eu me sentia confortável nisso, porque os meus amigos também eram homofóbicos, também eram racistas. Quando eu começo a questionar isso dentro de mim, esses amigos naturalmente se distanciam. E os amigos que agora eu tenho, e eu os tenho porque, de fato, eu me identifico neles, não são homofóbicos e nem são racistas. Entende? Porque, de fato, né, você busca no outro algo de si. É essa busca o tempo todo. A gente busca no outro algo de si. Isso é o que o Freud vai falar, né, que o caráter do homem é formado pelos amigos que estão à sua volta. É essa frase que o Freud vai dizer, o caráter de um homem é formado pelos amigos que ele tem à sua volta. E depois, mais à frente, o Freud vai dizer o quê? Antes de você se diagnosticar com depressão, veja primeiro se tu não está cercado de idiotas. Eu acho essa frase fantástica. Ah, Freud, eu estou com depressão. Não, você não está, não. É que você está cercado de idiotas que estão botando você em depressão. Entende? Então, Freud questionava essa coisa, que o sujeito é o sujeito do individual, mas também é do coletivo. E que o coletivo pode me adoecer e que eu posso também modificar isso. Então, a análise ele leva você a questionar também esses lugares. Sabe? O que você busca no outro, eu sempre busco no outro algo de mim. É o processo de projeção, de introjeção, e por aí vai. Né? De uma certa forma, o nosso inconsciente aqui está dialogando. E se alguém entrar e não conseguir espaço nesse diálogo, não vai conseguir ficar com a gente. Não vai ficar. Quantas pessoas, Joana, já entrou para dialogar com a gente no grupo, né, Mônica? E não consegue ficar. A pessoa vem com um inconsciente combativo, vem com uma outra ideia que não se encaixa mais no nosso modelo. Não ficam. Da mesma forma, nós também não ficamos mais em alguns grupos. Eu, por exemplo, saí de vários, de quase todos, porque eu não consigo mais ficar nesses lugares. Não consigo mais, entende? Não consigo mais dialogar. Eu não estou mais nesse lugar de querer salvar ninguém, de querer... Não consigo mais. Essa semana um amigo meu fez um vídeo assim, como dialogar com o Bolsonaro. Aí eu botei assim, indo embora, saindo. Dando tchau. Eu preciso dialogar? Eu não preciso dialogar. Sabe? Não dá. Eu acho que chega um momento que a gente tem que ter também um campo de ação. Acho que não chega assim, não dá para dialogar. Dá para dialogar com alguém que está aberto ao diálogo, mas não dá para dialogar com alguém que considera o racismo uma coisa válida. Não dá para dialogar com uma pessoa assim. Não dá para dialogar com alguém que acha que o sujeito gay é um sujeito que tem que ser morto. Não dá para dialogar com a pessoa assim. Não dá. Entendeu? Não dá. Não dá para dialogar com alguém que acredita em meritocracia. Não dá, ué. Entende? A gente tem que ter essa ideia que tem certos diálogos que não cabe, não dá. Fala, Maria. Não, acho que você tem razão. E assim, não dá para ficar mesmo nesses grupos que não tem nada a ver com a gente. Mas o que eu ia te perguntar é assim, quando
você fala desse que a gente procura no outro, eu posso dizer também do objeto A, Mas é o objeto A. Mas é o objeto A o tempo todo. A gente está buscando no outro alguma coisa que tampone a nossa angústia. Né? É que quando Lacan coloca isso, Lacan não coloca isso como uma coisa errada. Ah, então não vou buscar ninguém. Não, Lacan só está identificando o fato. A gente busca o tempo todo, a gente busca complementaridade na religião. Não, então eu sou um ateu, mas o ateu está em busca do amor. Entende? A gente está o tempo todo, não adianta você negar isso. Não, eu abri mão de Deus, mas está em busca aí do amor, está no Tinder. Entende? Eu sou ateu, mas estou no Tinder. Então, a gente está buscando alguma coisa. Ah, eu sou ateu e não estou no Tinder, mas já estou com o 20º gato aqui na minha casa. Então é isso, a gente está, né? É o Schopenhauer que dizia que não acreditava nem em Deus e nem no outro, mas tinha um cachorro. Entende? E ele diz o quê? Schopenhauer vai dizer o quê? Quanto mais eu conheço a humanidade, mais eu amo o meu cachorro. Não é isso que ele fala, né? A frase de Schopenhauer, clássica dele. Quanto mais eu conheço a humanidade, mais eu amo o meu cachorro. Ou seja, tem alguma coisa que o sujeito vai se ancorar. Esse ancoramento é o objeto A. A gente está o tempo todo. Porque senão a gente não se move. É o estudo, é o trabalho. Entende? Eu estou aqui fazendo mestrado já pensando no doutorado. O que é isso? É o objeto A. Eu dizendo para mim mesmo, ó, já não morre não, hein? Tem o doutorado ainda. E é isso. E quando eu terminar o doutorado, eu vou ter que inventar alguma coisa. Porque o objeto A está isso. Ó. Alcancei a outra coisa agora. Agora eu vou para o pós-doc. E é isso. Entende? É se movimentando. Então, é o estudo, é o trabalho. Né? O sujeito chega no certo auge do trabalho dele, o que é que ele faz? Ele pede demissão, rompe tudo, começa tudo de novo. O que é isso? É o objeto A movimentando ele. Olha, eu vou começar tudo de novo, vou começar outra profissão, eu vou sair aqui do direito, já sou advogado, já estou de saco cheio de ficar 20 anos nisso, eu vou para a psicologia. O que é isso? O sujeito se movimentando no seu desejo. Sabe? Esse desejo que se desloca nos afetos, nas amizades, no amor, na religião, em tudo. Em tudo. Agora, a eliminação, a tentativa de eliminar o objeto A é o sujeito achar complementaridade, né? Achei a minha outra metade, achei minha alma gêmea. Essa é a tentativa de eliminar o objeto A. Porque se você achou aquilo que te complementa, então você morreu. Achar o que falta é a morte do desejo. Entende? Achei o que me faltava, morreu o desejo. Entende? Morreu o desejo. Por exemplo, a avó da minha esposa, ela entra no processo de falecimento poucos dias depois que o avô dela morre. Então, quando o avô dela morreu, a avó dela, né, que eu gostava muito dela, uma mulher muito ativa, uma mulher que estava criando neto, ajudando, ativa na igreja, coisa toda. Morreu o marido dela, poucos dias depois ela começou o processo de morte. E adoece aqui, adoece ali. Aí a minha sogra, que ela é mãe da minha sogra, levou ela no hospital, fez a bateria de exame, o médico chama a família e fala, ela não tem nada, ela só não quer viver. E ela fala, mas morreu a pessoa que me complementava, entende? Ou seja, morreu quem me completava. Então, se morre quem me completa, a falta disso é insuportável. E era interessante porque era um casamento assim, bem... Sabe, aquele vem arranca rabo, aquela coisa toda. Quando ele morre, ela cria aquela ilusão, né? Que ele era o homem perfeito, que ele era aquele que ela sempre amava. Ou seja, ela cria o mito da alma gêmea. Então, no mito ele era aquele que me completava, no mito da complementaridade, no mito daquilo que não me falta, é a morte do desejo. Ela entrou com a morte do desejo. Se o desejo morre, gente, morre a vida. E foi o que o médico falou. Ela não tem nada, ela só não quer mais viver. Entende? E é o que Freud diz. Talvez a morte não seja, de fato, algo necessário. Talvez a gente morra porque a gente quer morrer. Freud falou isso aos 84 anos, gente. Talvez a morte, ó, pra vocês terem ideia, eu guardo isso assim, ó. Eu guardo, para mim, um dos textos mais importantes de Freud. Aqui, ó, fica aqui guardadinho aqui, ó. A última entrevista de Freud, a última entrevista que Freud concede, ele diz exatamente isso. Ele coloca aqui, eu não sou um pessimista, né? Quando ele fala sobre pessimismo,
Diz, eu não sou um pessimista. Aí ele fala aqui, ó, é possível que a morte em si não seja uma necessidade biológica. Talvez morramos porque de fato desejamos morrer. Assim como amor e ódio por uma pessoa habitam em nosso peito ao mesmo tempo, assim também toda a vida conjuga o desejo de manter-se e o desejo da própria destruição. Olha o Freud dizendo, assim como o amor e ódio convivem simultaneamente dentro do nosso peito pela mesma pessoa, assim também o desejo pela vida se mantém com o desejo da própria destruição. A morte é a companheira do amor. Juntos, eles regem o mundo. Isso é o que eu digo no meu livro, Além do Princípio do Prazer. Aí, a morte é a companheira do amor. Entende? Aí quando eu li isso, eu entendo a avó da minha esposa. Eu entendo ela. Na perca do amor, só restou para ela o quê? A morte. A morte é a companheira do amor. Gente, isso é um exemplo que eu dei para vocês. Eu poderia dar vários aqui dentro da igreja, então cansei de ver isso. O marido morrer e a esposa pouco tempo depois. A esposa morreu, o marido pouco tempo depois. Aquele casal cheio de energia. Morre um, o outro definha e morre. E você vê assim, caraca, mas fulano de tal cheio de energia. E diz, olha, talvez o outro só não queira viver. E o Freud diz isso. Talvez não é que a morte seja uma necessidade, talvez chegue um momento que a gente não queira viver. É difícil lidar com isso, né? É muito difícil. Mas é isso que você falou mesmo, Maria. Né? Então, a gente tinha tanta coisa para falar. Eu ia falar ainda da carta 84 e ainda ia falar ainda dentro do tempo lógico e Lacan. Então, eu vou fazer assim com vocês, porque a gente já está, né? A gente já chegou no nosso horário. Acho que já deu 9 horas aí, não dá? Já? Já? A gente já deu 9 horas. 9h15 já. Vamos fazer o seguinte, eu vou finalizar aqui, mas eu vou indicar para vocês, porque o outro pedaço dessa aula já está gravado. Então eu vou terminar aqui e o outro pedaço dessa aula está lá no meu canal do YouTube, eu vou disponibilizar no grupo. Mas está lá no meu canal do YouTube, onde eu falo sobre o tempo lógico em Lacan. Porque aí é o tempo em Lacan. Então a gente falou do tempo em Freud, depois eu vou falar do tempo em Lacan, onde Lacan também vai trazer a questão do tempo lógico da psicanálise, tá bom? E aí isso está lá no meu canal, mas para facilitar a busca, eu já vou pegar e já coloco no grupo já, para vocês assistirem os dois juntos, tá bom?